pessoal! Neste vídeo vamos falar sobre a súmula 630 do STJ. É uma súmula penal que fala do Instituto Jurídico da Confissão Espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Deixe o seu like, se inscreva, ative as notificações e fique por dentro das novidades do mundo jurídico e do seu concurso. Vamos lá? Então, a confissão espontânea é um instituto de direito penal previsto no Código Penal, no seu artigo 65, na sua linha D, no seu inciso 3. E a confissão espontânea, ela já exige que o autor do crime, do fato delituoso, ele venha a confessar a prática delitiva, mas não basta apenas a confissão. É necessário que essa confissão ela seja espontânea. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa vontade de confessar tem que nascer com o agente, ou seja, tem que ser uma confissão sincera. E, diante disso, vamos analisar na tela o que está previsto no artigo 65, inciso 3, a linha D do Código Penal. Então, nós temos o artigo 65 do Código Penal, que fala que são circunstâncias que sempre atenuam, a gente não pode esquecer que atenuar é reduzir, diminuir a pena. Nós temos no inciso 3, ter o agente confessado, e é importante que essa confissão nasça com ele, então ela tem que ser espontânea, voluntária e pessoal, perante a autoridade. Essa autoridade, a doutrina vem entendendo, e os próprios tribunais, pode ser tanto uma autoridade judicial, quanto uma autoridade policial, aquela que é feita em sede policial na presença do delegado de polícia. A autoria do crime. Nesse sentido, a confissão espontânea, ela pode ser simples, pura, ou ela pode ser uma confissão qualificada. Quando a gente fala da confissão simples, pura, é quando nós temos que o agente, ele vai, de fato, confessar os fatos que foram a ele imputados. E é importante a gente saber que essa confissão simples, ela pode ser total e ela pode ser parcial. Quando que ela é total? É quando ele vai confessar todos os fatos narrados na denúncia. Quando essa confissão pura, ela vai ser parcial, o agente ele vai confessar a autoria do delito, mas ele, por exemplo, não vai confessar a prática, por exemplo, de circunstâncias ou condutas que podem, por exemplo, majorar ou agravar a pena. Então, exemplo, imagine que o agente ele tenha aí ofendido a dignidade e o decoro de alguém mediante injúria. E ele vem e reconhece que de fato injuriou alguém, ofendendo-lhe o decoro e a dignidade, porém ele não assume, por exemplo, que o fez na presença de várias pessoas. Quando ele fala que não fez na presença de várias pessoas, como estava narrado na denúncia, nós estamos diante de uma confissão pura ou uma confissão simples, porém parcial, porque ele reconhece o fato delituoso, ele reconhece o delito, mas ele não reconhece a incidência dessa majorante que está previsto aí no artigo 141, no seu inciso 3 aí do Código Penal. Bom, e diante disso nós temos também a confissão qualificada. A confissão qualificada é o seguinte: o agente ele reconhece a prática delitiva, porém ele vai se ancorar, ele vai se amparar em uma circunstância ou em algum fato que vai modificar ou vai extinguir a sua punibilidade. Por exemplo, nós temos o caso de alguém que de fato confessa que matou o outro, porém ele vai se amparar, por exemplo, na causa de excludente de ilicitude, que é a legítima defesa.
Nesse sentido, quando a gente tem a confissão qualificada, alguns tribunais aceitam, outros não. Agora, o que importa pra gente também é a súmula 545 também do STJ, em que fala o seguinte: olha, se o juiz amparar o seu decreto condenatório na confissão do agente, haverá de ser reconhecida a incidência da confissão espontânea. Vamos analisar na tela. Então, nós temos a súmula 545 do STJ. Quando a confissão for utilizada para formação do convencimento do julgador, então ela é elemento de convicção, a gente não pode esquecer disso. O réu, e aqui é muito importante, ele fará jus. Isso quer dizer o seguinte: não é uma opção do juiz. Na verdade, não se trata de uma faculdade, mas sim de uma imposição quando utiliza dessa confissão para fins de formação do convencimento. Deverá então ser empregada a atenuante prevista no artigo 65, no seu inciso 3, a linha D do Código Penal. Então, nós temos a súmula 630 que fala o seguinte no STJ: olha, vai ser reconhecida a confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de droga, desde que seja uma confissão relativa à traficância, à mercância aí de drogas ilícitas. Por quê? Porque antes muitos advogados, a defesa entrava com pedido no sentido de que a confissão espontânea deveria ser reconhecida quando o agente fala que estava da posse da droga para consumo pessoal ou ele era o proprietário da droga para consumo pessoal. E aí a gente tem uma descaracterização do delito. A gente tem uma afirmação de uma confissão, porém não retratando o artigo 33 da Lei de Drogas, mas sim o artigo 28 da Lei de Drogas, deixando de ser um marco, uma confissão da traficância, para ser uma confissão do porte para o consumo pessoal, para o uso pessoal. Diante disso, já ficou pacificado pela súmula 630 que para ser reconhecida a confissão espontânea no caso do crime de tráfico ilícito de drogas, é necessário o reconhecimento da traficância, a confissão do fato de traficar. Vamos analisar na tela essa súmula recente do STJ. Então, a súmula 630, a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige, então é uma imposição, o reconhecimento da traficância pelo acusado. Então, de fato, ele tem que confessar espontaneamente a prática do tráfico, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para o uso próprio. Diante disso, o STJ vem firmando um entendimento que já vem sendo bastante debatido nos seus julgados, que é necessário que a confissão seja relativa ao fato delitivo imputado. Por exemplo, existem agentes que praticam um crime, por exemplo, de roubo e confessam de forma espontânea a prática de furto, como se não tivessem praticado a violência ou a grave ameaça. E nesse condão é que a gente tem que analisar essa súmula 630 do STJ em relação ao crime de tráfico ilícito de drogas. Ou seja, não adianta reconhecer a posse, o porte ou a propriedade para o consumo pessoal, mas sim reconhecer, confessar
a prática delitiva da traficância. Espero que tenham gostado do vídeo. Certamente esse assunto será tema de questão para o seu concurso e vale a pena estudar um pouco mais sobre ele. Se inscreva no canal e deixe seu like para nos ajudar a trazer novidades do mundo jurídico e tirar as suas dúvidas. Muito obrigada, até o próximo vídeo. Beijo grande!